Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula de história e o tema da aula de hoje é a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Importante aqui dizer, gente, primeiro o que significa oralidade. Oralidade é a língua falada. Nós temos a língua escrita e temos a língua falada, que é a língua que eu estou utilizando, a linguagem que eu estou utilizando agora para falar com vocês, a língua falada, né? Então, isso quer dizer a oralidade, tá? Observem essa fotografia aqui. Essa fotografia, gente, foi tirada mais ou menos entre 100 e 140 anos atrás e é uma fotografia dos maores. Esse lugar aqui onde eles estão é uma casa de conversação. Os maores não possuíam língua escrita, então eles se reuniam nessa casa de conversação para contar histórias, para debater assuntos, basicamente para isso, tá? Então isso aqui faz parte da tradição deles. Fez parte da tradição deles se encontrar nesse local aqui para conversar, para debater, tá? E por que que tem essa fotografia dos Maori aqui no material de vocês? Porque aqui no Brasil, isso aqui, ó, é uma casa de reza indígena. E essa fotografia aqui, especificamente, ela foi tirada em São Paulo, tá? Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem dessa tradição na atualidade. Então, da mesma forma que os Maori, daquela fotografia ali em cima, se reuniam para contar história, para cantar, para isso, para aquilo, os indígenas faziam e fazem isso até hoje, tá? Nessas reuniões, os indígenas penduram as redes, eles se acomodam lá, tá? Para contar as histórias, ó. E eles falam sobre narrativas antigas, que falam sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais. Essas narrativas são chamadas de mitos. Vocês já sabem o que é mito, porque a gente estudou isso na semana passada ou na outra semana. E narrativas de aventuras de um antepassado, ensinamentos e discussões sobre a atualidade, tá? Então, eles se reúnem para essas trocas de histórias, e isso faz parte da tradição deles. E como muitas línguas indígenas não possuem a língua escrita, eles têm que se valer dessa tradição para não perder essa sua identidade, né, gente? Porque olha só, a identidade de um povo é a língua. O que seria de nós se a gente não tivesse a nossa língua, né? A nossa língua faz parte de nós. No nosso caso, é a língua portuguesa, né? A língua oficial do Brasil. Mas é interessante vocês saberem que só aqui no Brasil nós temos mais de 200 línguas indígenas. Aí o que está acontecendo, pessoal? Como uma grande parte dessas línguas não possui a forma escrita, só a forma falada, os falantes estão morrendo porque estão ficando velhos, tudo, doença e tal, e aí as línguas estão morrendo também. Tem uma comunidade indígena aqui no Brasil que se chama os Cocama. Esses Cocama, gente, eles estão até produzindo livros, produzindo material didático para preservar a sua língua. É um assunto até interessante de falar aqui para vocês. Sabe o livro didático que vocês têm de português? Eles estão produzindo, mas na língua deles, um livro assim didático. Para aprender a língua cocama. Livro de historinha que vocês também têm em português. Eles estão produzindo também para as crianças na língua cocama. À medida que eles estão escrevendo, a língua não vai morrer, porque aí eles vão ensinar, eles vão aprendendo, né? Tem as escolas cocama, mas tem esse caso dos cocama e tem outros que estão lutando para preservar a sua língua, mas a verdade é que a maioria vai acabar morrendo, porque só tem a tradição oral, e à medida que morrem os falantes, morre a língua, tá?
O assunto de hoje era só esse, tá? Mas é interessante aqui ressaltar para vocês a importância da tradição para esses povos e é só isso mesmo. Aí vocês vão responder as questões no caderno de história, tá bom? Até a próxima aula, gente!